Atenção para o top de 5 segundos. A seguir, na Roda dos Esclarecedores. Sexo antes do casamento é pecado? Eu devo guardar o sábado? Posso ouvir música mundana? Suas dúvidas. Perguntas difíceis de serem respondidas. Assuntos polêmicos que poucos gostam de falar. Está no ar, na Roda dos Esclarecedores. Apresentação, Luaran Lins. Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do seu programa Na Roda dos Esclarecedores. Direto de São Luís, Maranhão, a grande ilha. Você ligado com a gente pela 92 FM, em conexão com a Imperatriz do Maranhão, pela 102,9. Deus abençoe a sua vida. Desejamos assim uma tarde excelente para você que está em casa, está nesse momento no trabalho ou no trânsito. Você também que se liga com a gente pelas redes sociais, as milhares de pessoas em todo o Brasil e o mundo. Vem com a gente nesse programa de debate que hoje está muito especial. Já vou apresentar os debatedores de hoje, direto de São Paulo, de Guarulhos, pelo Google Meet. Hoje, o professor Fábio Rodrigues, ele que leciona o hebraico bíblico há pelo menos 15 anos, licenciado no ensino da língua do hebraico bíblico pelo Instituto Moriá de Ensino e Pesquisa, através do Instituto Kadima Cursos Livres, também se aperfeiçoou no hebraico bíblico e moderno, cursando exegese e hermenêutica avançadas, bem como cultura e tradição judaica, né? Também é escritor com 7 livros publicados sobre o Jardim do Éden e é decifrador da Mente Humana, também o livro Decifrador da Mente Humana, volumes 1 e 2. É um prazer muito grande, professor Fábio Rodrigues, tê-lo no programa Na Roda dos Esclarecedores. Seja bem-vindo. Boa tarde, paz, querido. Shalom, pastor Luaran. Shalom a todos, ouvintes de São Luís, Imperatriz, Maranhão, enfim. Shalom também ao meu debatedor, Carlos, que daqui a pouco vai ser apresentado. É um privilégio poder estar aqui. Também conosco pelo Google Meet, pastor e professor Carlos Oliveira, de São Paulo, teólogo com formação no Seminário Teológico de São Paulo, filósofo com especialização no tomismo, especializado em cultura judaica pela PUC, professor de teologia sistemática, hermenêutica, história da igreja, diretor da editora Educação Cristã, escritor de 6 livros publicados, incluindo sua maior obra, Teologia Sistemática, uma dogmática reformada com mais de 1000 páginas, é palestrante e colunista sobre religião, filosofia e sociedade e cristão reformado na Igreja Batista em São Paulo, capital. Seja bem-vindo, professor pastor Carlos Oliveira, mais conhecido pelos alunos também como professor Carlão. Graça e paz, pastor Luaran. É uma satisfação imensa poder participar novamente da programação e mando a paz também a todos os irmãos aqui de São Luís, de Imperatriz, todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet, em todos os cantos do mundo. Uma satisfação imensa e um prazer imenso poder participar novamente da programação juntamente com o nosso amigo professor Fábio Rodrigues. Deus abençoe. Hora de falar com Deus. Pai eterno, Pai bendito, eu quero nesse momento abençoar todos os ouvintes em São Luís, em Imperatriz, no Brasil, que estão ouvindo nesse momento a nossa programação. Te peço, Senhor, também que Tu venhas conduzir esse debate, abençoar a cada um dos nossos debatedores, o professor Carlão, o professor Fábio, que possamos aqui, Senhor, extrair desse conteúdo lições para as nossas vidas, aprendizado, e sairmos, Senhor, desse programa com as nossas mentes realmente entendendo mais ainda da Tua palavra. Fica conosco, traz um dia de muita bênção àqueles que estão tristes, alegria ao coração, é o que nós profetizamos em nome do Senhor Jesus. 92 e o tema do dia. Tema de hoje, minha gente, qual a importância de conhecer as línguas originais da Bíblia? Esse é o tema que nós iremos tratar. Algumas pessoas às vezes têm muita vontade, né, de conhecer o hebraico, de conhecer o aramaico, o grego. E nós estamos falando aí hoje com pastores, com professores especialistas nessa área. Eu já vou começar de forma bem direta, bem objetiva. Começo com o pastor Carlos, mas em sequência também o professor Fábio tem liberdade para complementar aí o que faltar da parte do pastor Carlos sobre as diferenças de traduções. Pastor Carlos, existem diferenças de traduções dos originais para a nossa tradução? Isso realmente acredito que seja uma dúvida bem recorrente. Pastor Luaran, é evidente que existem discrepâncias abissais
quando se trata das traduções dos textos bíblicos originais para os textos bíblicos na nossa língua nativa. A palavra Bíblia, ela que vem do grego biblion, que é livro, ela tem uma amplitude maior do que a palavra propriamente manuscrito, que não vem do grego, mas vem do latim, manu, mão, e scriptum, escrito. Então, nós que recebemos os textos bíblicos com o passar dos tempos, recebemos traduções de manuscritos, ou seja, nós recebemos traduções, como eu sempre falo, não diretamente da linguagem original dos textos bíblicos a quais foram escritos, mas sim traduções de traduções, em especial do próprio latim. Então existem muitas discrepâncias, existem muitos códices, existem muitos manuscritos, como por exemplo o manuscrito bizantino, o manuscrito alexandrino e tantos outros manuscritos, onde quando nós, de forma minuciosa, estudamos os textos bíblicos, nós percebemos as diferenças que há nas traduções. E isso é muito complicado para nós, de língua portuguesa, porque em algumas partes da Bíblia Sagrada, nós observamos que a diferença ela é tão gritante que ela traz um significado totalmente diferente da proposta, que é o que o texto original quer dizer. Então, em função disso, já aproveitando a oportunidade, eu sempre recomendo, como recomendei já em outras programações, a dedicação no estudo das línguas originais. Não que você deva ser um expert no grego, no hebraico, no aramaico ou em outros idiomas, não. Mas ter um conhecimento, mesmo que até superficial, do significado das palavras, de uma boa exegese, dos textos bíblicos, ajudam para que a gente possa ter uma mensagem mais racional e, claro, acima de tudo, mais assertiva. Então, em função dessas traduções, existem sim uma grande discrepância, grandes diferenças em que podemos colocar aqui adições e subtrações de palavras, textos e até de capítulos inteiros, onde nos textos originais continha e nos nossos textos não tem. Então existe sim uma grande diferença entre a questão dos textos originais dos nossos textos atuais. Pastor Fábio, conversar um pouquinho com o senhor, na verdade, professor Fábio, também abro aí para que o senhor possa fazer alguma consideração ainda relativa a essa primeira pergunta sobre as diferenças de traduções, mas eu gostaria de saber especificamente do senhor, que é um estudioso da palavra, conhecedor do hebraico, o senhor entende pelo seu estudo que existem erros em nossa tradução para o português? É muito complicado nós tratarmos dessas questões e falarmos se existe ou não erros, porque como eu trabalho também com tradução, é muito difícil você tentar trazer um conceito, por exemplo, de um idioma muito antigo, como é o hebraico bíblico, e aplicar nos nossos dias odiernos. Por exemplo, nós temos a expressão em Gênesis capítulo 1, verso 1, Bereshit. Então, na maioria das versões do mundo, é traduzido como no princípio. Mas, para que pudesse ser no princípio, no texto hebraico tinha que estar escrito Bareshit. É uma questão gramatical. Só que quando você vai verter do idioma hebraico para outros idiomas, existem diversas complexidades, porque uma palavra, de repente, pode ter um significado no idioma hebraico, mas no outro idioma já dá uma conotação negativa. Então, gramaticalmente falando, é em um princípio, com um princípio. E esse princípio, ele é instrumental e não atemporal. Mas quando você deseja extrair do que está lá no texto original e aplicar nos dias odiernos, dá no princípio. Por quê? Porque não existe nenhuma palavra que possa encaixar com o conceito que está na língua hebraica. Esse é só um dos parâmetros, tem outros parâmetros. Por exemplo, se alguém tiver curiosidade, o texto, na verdade, o manuscrito mais antigo é o de Alepo, não é?
Então, o códice mais antigo, nem todas as versões do mundo, aliás, quase nenhuma das versões atuais partiram de lá. Então, o que acontece? O que está nas nossas mãos aqui na língua portuguesa, a versão João Ferreira de Almeida, King James e outras mais, é a tradução da tradução da tradução da tradução da tradução da tradução da tradução até chegar onde nós chegamos. Não é verdade, querido professor Carlos? Perfeitamente. Então, esta complexidade, ela se dá tanto no hebraico como no aramaico, como do grego bíblico para a língua portuguesa, você tem esses problemas aí, essas complexidades. Tá, então, em resumo, o que o senhor quer dizer é que não existem necessariamente erros, mas adaptações que na nossa língua não teria outra forma a não ser entendida da forma que é. É isso, mais ou menos? Em primeira parte, sim. Na primeira parte, sim. Só que existem também algumas questões que foram inseridas aí ao longo do tempo, né? Pessoas que tiveram acesso, que acrescentaram. Por exemplo, quando você faz a tradução do hebraico para o grego, que é chamado Septuaginta, a versão dos 70, você perde muito a essência do hebraico, né? Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, na Septuaginta aparece a palavra virgem, no texto grego, mas no hebraico aparece a palavra jovem, e não virgem. Quando você vai para o texto hebraico, aquela jovem, ela é a esposa de Arras. Só que na Septuaginta você tem a impressão que trata-se da mãe de Jesus, né? Quando você faz o link desse Isaías 7,14 com base na Septuaginta e não com base no Tanar, aí você linka com Mateus, capítulo 1, onde fala que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. O estado verbal muda. No hebraico, aquela jovem não virgem, era jovem, ela era casada com o rei Arras, ela já estava gerando, só que ela não sabia. Então perceba a complexidade da coisa. No hebraico diz uma coisa, na Septuaginta diz outra, e no Novo Testamento bebeu da fonte da Septuaginta, é por essa razão que existe essa divergência entre Novo Testamento, Torá e Tanar. Vou perguntar agora para o pastor Carlos. Pastor Carlos, qual impacto na hermenêutica bíblica gera o conhecimento dos textos originais? Olha, pastor Loran, o sentido, vamos falar assim em sentido de hermenêutica, né, mais amplo do que a exegese, que se foca mais numa palavra, usando um texto mais abrangente, o impacto ele não é tão nocivo a ponto de levar ao seu estudioso a condição de fazer uma interpretação livre, vamos supor assim, do texto. Porém, quando se trata de uma hermenêutica que se foca mais num versículo isolado, por exemplo, o impacto ele é muito abissal, como eu sempre venho falando e posicionando os meus alunos. Se nós compararmos, por exemplo, se pegarmos o texto de Atos dos Apóstolos no capítulo 9, por exemplo, e do verso 4 até o verso 6, em muitas Bíblias essa passagem é omitida. Eu tenho algumas Bíblias aqui, quero até fazer a leitura dessa passagem. Se verificarmos na NVI, por exemplo, o texto diz o seguinte: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Se nós verificarmos essa mesma expressão, esse mesmo versículo da NVI e compararmos com a ARC, com a tradução ARC, muda completamente o sentido, porque lá está escrito assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí nós observamos a omissão na NVI. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito,
disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então vocês perceberam que há um acréscimo, vamos dizer, um acréscimo na ARC e uma omissão na NVI de um trecho muito importante. Por que importante? Porque se nós aplicarmos as regras de hermenêutica, de contexto, de figuras de retórica e de uma infinidade de ferramental que nós podemos utilizar na execução da hermenêutica, quando nós pegamos a ARC e verificamos que esse texto, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, isso dá uma margem de interpretação muito abrangente e importante que na NVI não é apresentado, que na NVI é omitido. Então nós podemos fazer, com base nesse trecho que é omitido em uma versão bíblica, nós podemos criar através de um simples trecho que está omisso, um novo sermão, uma nova mensagem, uma nova explicação dentro de um contexto. Porque está dizendo claramente que duro é para o cidadão, para o ponto A, vamos colocar assim, recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, ir contra, ou independente se for a favor. Então nós percebemos que há uma discrepância, que há, hermeneuticamente falando, uma falha, onde que essa falha pode trazer consequências da mensagem que será transmitida. E isso eu estou falando de um versículo apenas, de um versículo isolado. Como, por exemplo, posso citar um outro aqui, se me permitem, em 1 João 5,7, o textos receptos, que no caso seria a tradução latina para o português de textos recebidos dos manuscritos, como eu falei anteriormente, principalmente do bizantino e do alexandrino, que são os mais conhecidos, voltando mais para a questão do Novo Testamento. Se nós observarmos a parte B de 1 João 5,7, as versões atuais na Bíblia que nós possuímos trazem o trecho da passagem da seguinte forma: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito são um, tá? E em outras vertentes, em outras traduções de outras Bíblias modernas que também temos em nosso português, só traz, resumindo essa passagem, uma única frase: há três que dão testemunho e nada mais. Uma coisa é você falar há três que dão testemunho, outra coisa é você falar no céu o Pai, a Palavra que representa Jesus, e o Espírito são um. Ou seja, eu falo que são três pessoas, no outro eu falo que são três, e quem são essas três pessoas? Até mesmo na hermenêutica jurídica, eu tive um professor que é um magistrado hoje em São Paulo, o Dr. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, há muito tempo, e ele escreve sobre essa questão no seu livro Introdução ao Estudo de Direito, que é muito importante, porque a gente só não apresenta apenas que são três coisas, são quatro coisas, são cinco coisas, mas mais importante que isso é quantas pessoas, é a mesma coisa no crime, quantas pessoas participaram desse crime? 3 pessoas, ok, 3 pessoas, quem são essas 3 pessoas? Então nós percebemos que na hora da interpretação, existe sim uma problemática muito séria, que deve ser levada em consideração. Nós pegamos 2 textos aqui. Esse de 1 João 5,7, ele é muito mais sentido, porque nós falamos aqui da divindade, do próprio Pai, a Palavra e do Espírito. Nós estamos apresentando, mostrando quem são essas pessoas. Em contrapartida, em outros textos, nós observamos que ele só fala que há 3 que dão testemunho. Então, hermeneuticamente falando, realmente não é uma situação muito, vamos dizer assim, nociva, num sentido mais abrangente. Mas se nós verificarmos a fundo, e dependendo inclusive do texto que nós vamos fazer uso, essa diferença ela pode ser muito prejudicial para aquele que vai ministrar, porque o impacto vai ser sobre ele depois da mensagem, e principalmente para aqueles que vão ouvir, porque sairão com um entendimento superficial em função minimamente de uma tradução, e não de um erro que o pregador realmente cometeu. Claro, pode ser considerado um erro, porque hoje nós temos onde pesquisar e onde estudar. Então cabe àquele que estuda buscar um pouco essa formação, mas nem todas
todas as pessoas têm essa condição, é evidente. Porém, é importante salientar que existe uma diferença, existe uma situação muito complicada quando se trata do uso das ferramentas da hermenêutica, seja de contexto, seja de figura de retórica, seja em uso de léxico sintático, enfim, existe sim uma grande diferença. Muito bem, você está ligado com a gente no programa Na Roda dos Esclarecedores. Tema de hoje, a importância de conhecer as línguas originais da Bíblia. Estamos conversando direto de São Paulo pelo Google Meet, aí com o professor Fábio Rodrigues e também com o pastor Carlos, né? O pastor Carlos, que também fala de São Paulo. Nós vamos para um rápido break, já a gente volta. Você em São Luís, você em Imperatriz, ou ligado com a gente pelas redes sociais, pelo aplicativo da Rádio 92 FM, pelo aplicativo da Rádio Líder FM. Deus abençoe a sua vida. Não saia daí não, que o tema de hoje é muito importante. Eu volto já. Na Roda dos Esclarecedores, volta já.